Olá a todos e a todas, eu sou o Raniel, sou acadêmico do curso de Letras Português e Inglês desta instituição de ensino e também sou graduado em História pela Universidade Estadual de Maringá e mestre em Ensino de História pela Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Cuiabá. Hoje, né, estamos aqui para fazer a apresentação desse trabalho. Estamos não, né? Estou, ou se pensarmos dentro de uma perspectiva de ancestralidade, estamos mesmo, né? Estou aqui para apresentar, então, um trabalho basicamente sobre a tradição oral e o ensino de história. Né? E aí, o nosso trabalho tem, então, um título de A Oralidade como Fonte Histórica e Estratégia Pedagógica. Então, a pedagogia griot e a ancestralidade africana no Brasil. Me verso sobre esse assunto porque acho de importante relevância ao considerar que nós temos já um histórico de lutas e resistências, de movimentos sociais no Brasil para a ampliação, né, para a conquista de direitos da população negra brasileira. Né? Então temos esse histórico de luta e resistência e também temos a promulgação de uma lei, a Lei 10.639/03, ou seja, do ano de 2003, que foi ampliada, ou melhor, que torna obrigatório o ensino de história da África e afro-brasileira em todo o território nacional, escolas públicas e particulares, ampliada com os conhecimentos e os saberes indígenas na Lei 11.645 de 2008, mas que também o Brasil ele tem um histórico de implementação de políticas públicas, de formulação de documentos acerca dessa reflexão das estruturas e das relações étnico-raciais no Brasil e que há relevantes trabalhos e há também muito trabalho ainda por vir para a consolidação de fato de uma educação antirracista nas instituições de ensino brasileiro, predominantemente aqui pensando na educação básica, mas nas universidades também, né? Então, pensar a oralidade como essa estratégia vai ao encontro, na realidade, da compreensão de como o conhecimento é constituído nas sociedades africanas, né? Que a oralidade ela é um elemento central, né, na constituição histórica e cultural das sociedades africanas, porque ela é uma forma legítima de consolidação e produção do conhecimento. Então, ao fazer o recorte da temática da oralidade, é por compreender como se constitui essa cosmovisão, digamos assim, né, do modo de vida africano e como esses saberes eles são transmitidos por intermédio da ancestralidade, né, mas os saberes vêm sendo transmitidos, então, ao longo do tempo. A oralidade, ela perpassa isso. A oralidade, como trata os autores Vanzina, até o Ampatebá, né, a gente pode compreender que ela não é uma ausência de uma escrita, mas ela é, na realidade, uma atitude de transmissão de conhecimento. Então, basicamente, a gente tem que compreender essa relevância, né, da pesquisa. E no sentido dos referenciais teóricos, então, a gente vem, né, pensando nessa oralidade como fonte histórica, né, nessa tradição oral como fonte histórica e na possibilidade que a oralidade tem para se construir o saber histórico em sala de aula, né? E o saber histórico, ele é o quê? Ele é um saber coletivo, né? Ele é um saber comunitário,
Ninguém constrói um saber histórico para si. O saber histórico ele não é necessariamente individualizado, mas ele é um saber coletivo. Ele é um saber feito por gente, né? Um conhecimento feito por gente nas suas relações sociais, nas suas relações econômicas, culturais, não é? Então, pensar na oralidade como essa possibilidade, essa estratégia de conhecimento histórico é de fundamental importância e aplicá-la e ver os resultados, então, é mais interessante ainda. Então, nós utilizamos isso, né, essa perspectiva, utilizamos, então, elementos da pedagogia griot, que é uma estrutura e uma sistematização, né, um método de ensino, digamos, uma metodologia para se pensar a construção desses saberes por intermédio da oralidade, valorizando os saberes locais, valorizando os saberes dessa comunidade, valorizando os saberes dos estudantes, a fim da constituição do conhecimento histórico, né? Então, nós utilizamos esses referenciais teóricos, né, lendo uma dezena de artigos e compreendendo a teoria dentro da coleção de História Geral da África, né, da Unesco, que traz uma estrutura boa para a gente poder pensar, e alguns outros livros sobre África, que contribuiu também com a construção desse aporte teórico que nós temos, né? Então, a metodologia que nós utilizamos foi sistematizar esses materiais, versar sobre esses textos, principalmente, né, ali os textos de autores africanistas, de autores que escreveram História Geral da África, mas também os demais, outros autores, digamos assim, né? E integramos esses conhecimentos com os saberes locais dos estudantes, né, da nossa comunidade, e estruturamos basicamente uma sequência didática baseada na pedagogia griot, que é o quê? Que é fazer com que esses conhecimentos e esses saberes possam ser compreendidos como saberes históricos, né, para que os estudantes se constituam também como sujeitos protagonistas, agentes protagonistas dessa produção histórica e se enxergue dentro do espaço como um todo, justamente porque esse enviesamento, ele é um enviesamento africanista e ele vem romper com essa tradição eurocêntrica do ensino de história, de uma história quadripartite, né, de uma história em que valoriza a escrita em detrimento da oralidade e tudo mais. Então, o trabalho teve esse cuidado, né? E aí, dentro dos resultados, né, da sequência didática que nós tivemos, foi fazer com que os estudantes compreendessem o que era a tradição oral, realizar a socialização das histórias dos familiares, compreender o que são os griots, né? Valorizar as culturas locais, os fazeres locais, a memória coletiva, né, que foram abordadas aqui, e tivemos uma conclusão, né, assim, tiramos a conclusão de que essas atividades, por intermédio da pedagogia griot, né, e a gente consegue entender que essa oralidade ela valoriza a ancestralidade africana, ela promove uma educação antirracista e o combate ao racismo institucional, e a pedagogia griot, com esse encantamento, com essa emoção, com essa aprendizagem, né, ela consegue garantir essa aprendizagem histórica, né? E aí finalizamos com uma frase que ensinar a história pela oralidade é manter viva a história da África, dos africanos, das africanas e de suas diásporas. Então, basicamente, o nosso trabalho foi esse, 10 minutos, eu sei que é um tempo muito apertado para tratar, né, de um trabalho de tamanha dimensão, mas é isso, agradeço o tempo de todos. Muito obrigado.